vamos encontrar a nossa posição de sentados que seja bem confortável, onde conseguimos manter as nossas pernas relaxadas, a coluna vertical, alongada, sem esforço. Fechamos os olhos, procuramos voltar os nossos sentidos para dentro. Inspiramos profundamente e ao expirar, procuramos libertar quaisquer tensões que possam surgir ou que possam ter surgido ou ter sido acumuladas durante o dia. E aos poucos observamos as emoções que serenam, a mente que serena. E assim vamos preparando-nos para iniciar a nossa prática. Então hoje vamos iniciar a prática com Kapalabhati, trazendo as mãos para Jnana Mudra, unindo o polegar ao indicador. As palmas das mãos podem ficar voltadas para cima ou para baixo, conforme seja mais confortável. E para fazer o nosso Kapalabhati, vamos, encher bem os nossos pulmões e depois, usando a zona abdominal, deitamos fora o ar dos pulmões com uma expiração forte. Só a zona abdominal é que mexe, os ombros não mexem. Limpamos as vias aéreas, purificamos-las. Ao ritmo que nos seja confortável. E à medida que sentimos que as vias aéreas estão desimpedidas, vamos terminando. Para depois esticarmos as nossas pernas à frente. Trazemos as mãos ao longo do tronco, palmas das mãos no solo, em Dandasana. Sentimos o contacto do corpo com o solo. Ao mesmo tempo que sentimos a coluna bem vertical e alongada, ativamente aproximamos o topo da cabeça do teto. Ou seja, não estamos caídos lá para trás, estamos verticais, o mais verticais possível. As mãos no chão não servem para nos suportar, é apenas para sentirmos o chão. Podíamos estar nesta posição sem tocar no chão, com as mãos.
E procurando manter essa ligação ao solo, vamos trazer a planta dos pés ao solo, os pés afastados à largura dos quadris, trazemos as mãos cá atrás, pontas dos dedos voltadas para a frente e vamos procurar tirar a bacia do solo, subir a nossa bacia, como se construíssemos uma mesa, mas de barriga para cima. Isso mesmo. E depois vamos voltar, sentar no solo, voltamos a esticar as pernas. Voltamos ao Dandasana, as mãos ao lado do tronco, não estão cá atrás, ao lado da nossa anca. E sentimos essa verticalidade da coluna e a partir daqui vamos caminhar com as mãos lá para a frente, sem fazer força para baixo, queremos ir lá para a frente. Podemos, ao chegar ao máximo, relaxar a nossa coluna, relaxar o pescoço, mas não fazemos força para baixo. Sentimos os músculos que alongam, os ombros relaxados. E depois voltamos novamente ao Dandasana, sentindo mais uma vez a coluna bem vertical, topo da cabeça cada vez mais perto do teto. E a partir daqui vamos passar as pernas lá para trás, chegar a uma posição de 6 apoios, trazer a pontinha dos dedos dos pés ao chão e subir para a Mukha Svanasana, ajustando a distância entre os pés e as mãos, observando a nossa respiração. E depois juntamos os pés, vamos elevar a nossa perna direita lá em cima e na próxima expiração vamos trazer o joelho direito próximo do cotovelo esquerdo. Inspirando, esticamos novamente lá atrás, expirando, o joelho direito no cotovelo esquerdo. Os ombros avançam quando o joelho avança e recuam quando a perna estica lá atrás. Mais 2 vezes. E ao chegarmos lá acima, esticamos a perna, rodamos a bacia. E depois descemos. Vamos fazer para o outro lado. Elevamos a perna esquerda, expirando o joelho esquerdo no cotovelo direito. Inspirando, esticamos lá em cima. Mais 2. E ao terminarmos, afastamos, esticamos a perna, rodamos a bacia lateralmente e depois voltamos a descer o pé, trazemos os joelhos ao solo, sentamos sobre os calcanhares e relaxamos lá embaixo.
Percebemos como está a nossa respiração. Relaxamos os ombros, os braços. Estivemos a trabalhar esses músculos. E depois vamos subir a nossa bacia, voltar à posição de 6 apoios. E aqui vamos juntar os dedos dos pés e afastar os joelhos lateralmente. A nossa bacia não vai lá para trás, ok? Ela fica no alinhamento do joelho. Os joelhos afastam lateralmente o mais possível, sem deixar a bacia ir lá para trás. E depois colocamos os cotovelos no chão. Se for possível, deixamos os joelhos afastar ainda mais um pouco e relaxamos. A cada expiração relaxamos. Joelhos afastados o mais possível para o lado. Como se fôssemos um sapo. Queremos sentir o músculo interno da coxa a alongar. E depois vamos voltar à posição de 6 apoios. Vamos fazer alguns círculos com a bacia, relaxando essa musculatura que esteve a ser alongada. Os círculos não precisam de ser muito largos para o outro lado, apenas o suficiente para mover esses músculos que estiveram a ser estirados e ajudá-los a relaxar. E depois vamos colocar a pontinha dos pés no solo, tirar os joelhos do chão e trazer o peso para cima dos pés. Se as mãos não chegam ao chão, podemos usar um bloquinho para apoiar as mãos. Procuramos relaxar todo o corpo. As mãos não nos impedem de chegar mais longe, os joelhos estão ligeiramente fletidos, o topo da cabeça aponta para o chão, relaxando o pescoço. Queremos deixar pesar o corpo. Se for mais fácil, até podemos cruzar os braços, para deixar que o peso dos braços e da cabeça alongue a nossa coluna na direção do chão. Relaxamos toda essa musculatura das costas. E depois soltamos os braços. Se as mãos chegam de forma confortável ao chão, colocamos-las no chão. Se não, usamos um bloco. Vamos passar o peso para cima do pé esquerdo e levar o pé direito lá atrás. Tentamos que as mãos estejam o mais perto do pé possível, ok? Não é um Adho Mukha Svanasana, como fizemos há pouco com uma perna no ar. Estamos em cima do pé esquerdo, todo o peso está no pé, as mãos estão no chão apenas por uma questão de equilíbrio. E depois trocamos a posição das pernas. Mais uma vez, se for necessário, usamos um bloco para colocar as mãos. E descemos a nossa perna. Vamos fletir os joelhos ligeiramente, trazer o peso para os calcanhares, baixar a bacia, subir os braços, como se nos sentássemos numa cadeira.
peso lá atrás nos calcanhares. Contraímos os músculos do pavimento pélvico e do baixo ventre, em Mula Bandha e Uddiyana Bandha. E voltamos a descer lá abaixo. Podemos esticar as pernas, se isso ajudar a relaxá-las. E depois trazemos os braços ao longo do tronco e voltamos para o mesmo local. Peso nos calcanhares, a bacia baixa, o tronco paralelo ao solo, os braços ao longo do tronco. Palmas das mãos voltadas para baixo. Esticamos os braços lá à frente e vamos subir até à vertical, alongando todo o nosso corpo lá em cima. E na expiração descemos os braços. E chegamos a Tadasana, o asana da montanha. Percebemos como está a nossa respiração. Percebemos como está o nosso ritmo cardíaco. Sentimos o contacto da planta dos pés com o solo. E voltando a olhar um ponto em frente, vamos elevar os braços e passar à pontinha dos pés. E vamos observar a forma como os dedos dos pés constantemente se movem para corrigir o centro de gravidade e manter o equilíbrio. Procuramos manter a respiração fluida. E se nos sentimos bem em equilíbrio, podemos experimentar a fechar os olhos. Se sentimos que fechar os olhos vai ser um desafio demasiado grande, mantemos-los abertos, tudo certo. Percebemos a diferença se fecharmos os olhos, a diferença do desafio. E voltamos a trazer os calcanhares ao solo. Expirando, baixamos os braços. Voltamos ao Tadasana. Respiramos profundamente. E depois vamos dar aquele passo grande atrás com o pé esquerdo. Fletimos o joelho da frente, não o deixamos passar à frente da linha do calcanhar. Isto nunca, ok? Assim estamos a colocar demasiada tensão no nosso joelho e depois vamos ter lesões. O joelho sempre ou por cima do calcanhar ou ligeiramente atrás, nunca à frente, ok? E vamos trazer o cotovelo direito sobre o joelho direito, esticar o braço esquerdo lá em cima. Observamos a nossa respiração. O braço sobe por aqui, ok? Não faz mal, é como
Então fica aqui, não vem tão acima. Tudo bem. Não posso ir tão acima? E depois voltamos à vertical. Rodamos o peito lá para a frente, esticamos a perna da frente e vamos fletir sobre ela. As mãos podem vir até ao chão ou apoiá-las sobre 2 blocos, se elas não chegam ao chão. Damos o nosso melhor. E depois vamos voltar. Juntamos os pés à frente e vamos preparar-nos para fazer para o outro lado. Então agora é o outro pé que vai lá atrás, pé direito. Fletimos o joelho esquerdo, cotovelo esquerdo sobre o joelho. Esticamos o braço lá em cima. O joelho da frente está dobrado e os pés têm que estar longe um do outro. Se nós estamos aqui, não conseguimos fazer o asana. Está bem? As meninas aí do lado esquerdo. Mais para trás. Mais espaço entre os pés. Este pé tem que vir para aqui. Mais. E dobra o joelhinho. Aqui. Isso mesmo. E esta perninha esticada. Perfeito. E estamos a dar o nosso melhor. Verticalizamos, esticamos a perna da frente, o peito roda para a frente. Fletimos sobre ela, testa na direção do joelho. Observamos a nossa respiração. E depois vamos voltar a verticalizar, juntar os pés lá à frente e voltar a trazer os braços ao longo do tronco. Voltamos ao Tadasana. Observamos o nosso corpo, a respiração, o ritmo cardíaco. Sentimos as sensações à flor da pele, o calor, a brisa. Inspirando, elevamos novamente os braços, vamos contrair os músculos abdominais, elevar o queixo, levar as mãos ligeiramente lá atrás. Sentimos toda a parte da frente do tórax alongar. Não é necessário forçar a zona lombar, os músculos abdominais estão contraídos. E depois, fletindo os joelhos, vamos levar as mãos na direção do solo, relaxar lá à frente, os joelhos estão fletidos, encostamos a nossa zona abdominal às coxas e relaxamos. E depois vamos trazer os joelhos ao solo.
Passar as pernas para a frente, unir as plantas dos pés, calcanhares longe de nós. Inspirando mais uma vez, tracionamos a coluna. Os calcanhares a uns 2 palmos do períneo, não menos do que isso, estão bem longe, para nos permitir manter a coluna vertical alongada sem esforço. Então, inspirando, alongamos a nossa coluna lá em cima. Na expiração, rodamos para o lado direito e depois baixamos as mãos. A mão direita fica lá atrás, a mão esquerda no joelho direito, sem forçar. Não usamos as mãos para aumentar a torção. A rotação da coluna é exatamente a mesma que tínhamos quando os braços estavam na vertical. E depois voltamos à frente, mais uma vez, inspirando, tracionamos a coluna, expirando, rodamos. E o sítio onde ficamos aqui é o sítio onde vamos estar quando os braços descerem, não vamos mais longe. Então os braços descem, o apoio dos braços serve para mantermos a coluna alongada, não serve para nos obrigar a ir mais longe, ok? A torção é feita com a musculatura abdominal e lombar e não com a força dos braços. E depois rodamos à frente, mais uma vez inspirando, tracionamos a coluna e na expiração fletimos lá à frente. Tal como há pouco, não queremos fazer força para baixo, queremos ir lá para a frente. Podemos baixar as mãos, relaxar a coluna, relaxar o pescoço, mas não forçamos a coluna lá para baixo. E voltamos a verticalizar. Plantas dos pés novamente no chão. Sem tirar os pés do chão, vamos encostar o tronco a uma cadeira imaginária ou uma espreguiçadeira imaginária. Os ombros relaxam. Não fazemos força com os ombros para a frente. O que nos suporta são os músculos abdominais. Peito aberto, ombros relaxados. E depois então deitamos lá atrás, trazemos os joelhos ao peito. Podemos tombar à esquerda e à direita, se isso for confortável para a nossa coluna vertebral. E depois vamos fazer aqueles exercícios de fortalecimento da musculatura do pescoço. Então, vamos levar as plantas dos pés ao solo. Se for confortável para nós, podemos juntar as plantas dos pés e deixar os joelhos tombarem lateralmente. Mas só ficamos aqui enquanto nos for confortável, ok? Ainda vamos ficar algum tempo nesta posição, portanto, se for necessário, voltamos a trazer as plantas dos pés ao chão e a subir os joelhos. Então, os braços ao longo do tronco, vamos tirar a cabeça do chão cerca de 1 ou 2 centímetros e vamos fazer o movimento de dizer que não, rodando o queixo para o lado esquerdo
E depois para o lado direito. Bem lentamente, 5 vezes para cada lado. A cabeça não toca no chão, no entretanto, a não ser que seja estritamente necessário. E quando terminarmos essas 5 vezes para cada lado, então voltamos a pousar a cabeça no solo, relaxamos o nosso pescoço. Quem sentir que quer fazer mais uma série de 5, pode fazer. Se não quisermos, relaxamos. Sentimos se foi um esforço demasiado grande, é melhor relaxar. Se foi confortável, podemos fazer mais uma vez. É extremamente importante que o nosso pescoço esteja bem fortalecido. A nossa cabeça é bastante pesada. E se tivermos força nos músculos que a suportam, vamos ajudar a nossa cervical e evitar eventuais problemas na cervical. Então, à medida que formos terminando, se fizermos a segunda série, vamos passar ao segundo exercício, que é o movimento de dizer que sim. Então, tiramos novamente a cabeça do solo, 1 a 2 centímetros, e depois vamos trazer o queixo na direção do peito e voltamos a afastar o queixo do peito, mas sem pousar a cabeça no chão. 5 movimentos, mais uma vez. Se não nos é possível fazer os 5 movimentos, fazemos aqueles que for possível. Em qualquer dos casos, estes são sempre exercícios que podem fazer em casa, no vosso dia-a-dia, principalmente se sentem que a cervical está enfraquecida. E quando terminamos, voltamos a relaxar lá embaixo. Se for o caso, fazemos mais uma série. E depois vamos passando ao último movimento, que é o de mais ou menos. Então, novamente, tiramos a cabeça do solo, 1 a 2 centímetros, e agora vamos trazer a orelha esquerda próxima do ombro esquerdo e a orelha direita próxima do ombro direito. 5 vezes para cada lado. É natural sentir os músculos que estão a ser trabalhados. E quando terminarmos essa série de 5, voltamos a relaxar, pousando a cabeça no solo e relaxando toda essa musculatura. Já passou. Se quisermos fazer mais uma série, podemos fazer. Entretanto, se sentimos que esta posição das pernas deixou de ser confortável, como eu tinha dito no início, apoiamos as plantas dos pés no solo, relaxamos também as pernas, podemos sacudir as nossas pernas para que elas relaxem. E depois vamos passar a nossa invertida de hoje, o nosso asana antigravítico, à nossa escolha. Então podemos levar as pernas à vertical só, se é aí que estamos confortáveis. Ou se queremos ir mais longe, podemos tirar as costas do solo, subindo para um Sarvangasana ou um Viparita Karani Mudra.
permitindo que haja essa drenagem do sangue venoso das pernas, por inversão da posição das pernas, uma vez que os pés estão acima da linha do coração. Deixar que todo esse sangue venoso possa voltar na direção do coração e ser renovado mais facilmente. Ficamos só o tempo que nos seja confortável e quando sentirmos que está na hora, desfazemos, fazemos a compensação em Matsyasana, mantendo os cotovelos no chão para suportar o peso do corpo. Durante a invertida trouxemos o queixo na direção do peito ou o peito na direção do queixo. E agora afastamo-lo, fazendo o movimento contrário da cervical, como forma de compensação. E depois vamos preparar-nos para relaxar, encontrando o nosso Shavasana, nossa posição de deitados, aquela que nos seja mais confortável. Fazemos todos os ajustes necessários ao nosso máximo conforto. Inspirando profundamente. E a cada expiração, relaxando. Vamos fazer 10 ciclos respiratórios em que relaxamos mais a cada expiração, contando de 10 até 1. A cada expiração relaxamos todo o nosso corpo. Sim, relaxamos. Pé esquerdo. Pé direito. Relaxamos a perna esquerda, perna direita,
Relaxamos os glúteos, os músculos abdominais, relaxamos o peito e o tórax, todos os músculos das costas, toda a coluna vertebral, as mãos, os braços, os ombros e o pescoço. Relaxamos todos os músculos da face, toda a cabeça. Estamos completamente relaxados. Permitimos-nos apenas estar, apenas ser e não fazer absolutamente nada. Apenas ser. Contemplamos o ser que somos, esse ser que observa, não faz. O fazer é do corpo, da mente, do ego. O ser apenas é. Apenas observa, contempla. Então permitimos-nos apenas ser, sem fazer nada. E assim, vamos preparando-nos para regressar. Vamos voltando a tomar consciência do nosso corpo, da nossa respiração. Tomamos consciência do contacto do corpo com o solo, com a roupa. Começamos a mover os dedos dos pés, os dedos das mãos, esticando todo o nosso corpo como se nos espreguiçássemos. Como se tivéssemos acabado de acordar
E se o corpo assim pedir, deitamos em posição fetal para um dos lados. Para quando nos sentirmos preparados, irmos voltando à posição de sentadas para o nosso pranayama de hoje. Então, na posição de sentadas confortável, que permita que a coluna esteja bem alongada e vertical, voltamos a trazer as mãos para Jnana Mudra, as palmas das mãos para baixo ou para cima, conforme seja confortável. Hoje vamos fazer retenções de pulmões vazios. Vamos procurar usar um ritmo 1021 ou 1022, conforme seja mais fácil para nós a retenção de pulmões vazios ou não. Então escolhemos o tempo da inspiração, seja ele qual for. Se, por exemplo, usarmos 5 na inspiração, procuramos expirar em 10 e reter 5 com os pulmões vazios ou 10. Bem, não tem que ser 5, o tempo da inspiração é aquele que para nós seja confortável, mas a expiração deve ser o dobro desse tempo e a retenção ou igual ou o dobro. Quem já domina, junta Mula Bandha e Uddiyana Bandha na retenção de pulmões vazios. Então, concentramos-nos no nosso pranayama, coluna vertical e alongada para dar espaço à zona abdominal para crescer. No fim do próximo ciclo, vamos terminar este breve pranayama. Então, da próxima vez que pararmos com os pulmões vazios, a seguir inspiramos profundamente e deixamos que a respiração aconteça de forma natural. Voltamos a verificar se a nossa coluna está vertical e alongada. E mantemos uma atitude introspectiva. Trazendo a nossa atenção para a paisagem mental,
observamos. Mais uma vez, apenas observamos os pensamentos que chegam, sem julgamento, sem racionalização. Observamos aquilo que é. Que tipo de pensamentos a mente traz? A que velocidade? Se há espaço entre esses pensamentos? Ou se eles se atropelam uns aos outros? Não há maneira certa ou errada, apenas observamos. E nesse processo de observar a mente, percebemos o espaço entre o ser que observa e o objeto observado. Que distância há, que espaço há entre aquele que observa e aquilo que é observado. E gradualmente vamos trazer de volta a atenção para a base da nossa coluna. Respiramos profundamente. E para terminar a nossa prática, trazemos as mãos em Anjali Mudra, unidas em frente ao peito, para fazermos o mantra da felicidade para todos. Escutem primeiro, repitam depois. Todos os seres, em todos os lugares, sejam felizes, que haja paz nos nossos corações, que haja paz entre nós, que haja paz em todo o planeta, que o autoconhecimento leve embora o sofrimento. Hari Om.
Tenham um bom dia.